Agora sim, será que foi? Alô, boa noite. Gente, tentei entrar aqui, de repente caiu e agora eu acho que tá rolando, vamos ver. Boa noite. Agora sim, Irla Mirelli, Eliane Gardim, boa noite. Entrei com meu 4G aqui, que meu Wi-Fi deu um pau. Boa noite, Jana Maranava, Jane, Kellen Sabadim, agora sim, agora tá online. Jana Lu Bernardo, Samuel Gardim, todo mundo aí. Agora sim, né, Irla? Deu certo. Gente, vamos lá então. Capítulo 30 de Uma Vida com Propósitos. Gente, um mês estudando esse livro já. Um mês estamos estudando. Gente, fala sério, hein? Tá passando rápido, hein? Quando eu comecei, eu falei, gente, são 42 capítulos. E aí, cá estamos no capítulo número 30, falando sobre o quarto propósito. Daqui a pouquinho nós vamos terminar, né, o livro e vai deixar saudades esse estudo bíblico aqui de Uma Vida com Propósito, estudo desse livro maravilhoso. Vamos lá então, Débora Barros, boa noite, Débora Barros, saudade, minha amiga daqui de Pira, minha conterrânea. Gente, vamos lá então. Formado para servir a Deus, é o capítulo 30, e nós estamos no propósito sobre serviço, né? E aí, gente, nesse capítulo ele fala basicamente que nós temos exclusividade em nossa formação. Deus nos criou indivíduos exclusivos, quebrou a forma. O Rick Warren ele até fala no vídeo, né, de abertura, ele fala, quando Deus te fez, ele quebrou a forma. Não tem outro igual a você, só existe você. Né? E Deus criou você para ser você. Se você não for você, quem vai ser você no seu lugar? E Deus nos criou para fazermos determinadas tarefas. E aí ele explica, né? Ele vai tecer algumas questões aqui no capítulo. Mas uma das coisas que eu mais achei interessante, gente, é quando ele cita o Salmo 139, do qual eu sou suspeito a falar porque eu sou fã do Salmo 139. Gente, Salmo 139 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Para mim, bom, Senhor, Tu me sondas, me conheces. Enfim, eu gosto muito daquela parte lá que de um modo assombrosamente maravilhoso Tu me formaste. Sabe, tem umas coisas muito massas nesse salmo. Mas ele cita aqui na página 268 dessa edição aqui, né, que nós estamos trabalhando. O Salmo 139, abre aspas. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo, e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. Em outras traduções está assombrosamente maravilhoso. O teu trabalho é maravilhoso. Salmo 139, versículos 13 e 14, na Nova Linguagem Transformadora. Gente, então aí ele começa a falar então aqui que Deus, ele não somente moldou o nosso nascimento, mas ele também planejou cada dia de nossa vida. Aí ele volta para o Salmo 139 e comenta, abre aspas, cada dia de minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Salmo 139, 16. Ou seja, Deus escreveu cada dia de nossa existência. E aí, gente, eu grifei essa parte aqui, que na verdade é até o trecho que eu coloquei no post de hoje. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. E aí que nós começamos a explorar uma coisa que o autor chama de forma, né? A partir do momento que nós começamos a entender que Deus não desperdiça nada, Deus ele aproveita tudo, todas as nossas experiências, todas as coisas que nós passamos, ele vai trabalhar isso em nós, né? Então ele começa a falar a respeito do acróstico FORMA, F-O-R-M-A, tá? E aí ele comenta aqui a partir da página 269, guardem esse acróstico, tá, gente? FORMA, que ele sempre vai citar em caixa alta nos próximos 2 ou 3 capítulos, tá? Mas ele fala assim, ó, toda vez que Deus nos dá uma missão, ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. E essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. F, formação espiritual. O, opções do coração. R, recursos pessoais. M, modo de ser. E A, áreas de experiência. E aí nesse capítulo aqui ele vai falar sobre duas
dois itens dessa forma, né? O F e o O, que é formação espiritual e opções do coração. Aí ele começa a falar sobre dons espirituais, que os dons são presentes de Deus, né? Tanto que a palavra dom em inglês, né, gente, é gift, é a mesma palavra para presente, gift, né? Presente. Eu aprendi isso vendo tanta pregação de pastor gringo na igreja, não sei o que, Deus nos deu gifts, né? Dons e talentos. E aí, gente, pulando lá para a página 271, ele fala daí, estou passando rapidinho, tá? Porque senão vou ficar muito atento na questão dos dons espirituais, mas é bem interessante como ele explora a questão de nós procurarmos manter o nosso dom, alimentarmos o nosso dom e também entendermos que os nossos dons são para servir as pessoas. Se Deus te deu um dom espiritual é para você servir as outras pessoas. E ele comenta também que ninguém tem todos os dons, porque seria uma contraversão, porque a ideia é que nós tenhamos dons e que nós servamos as pessoas com esses dons, pessoas que não têm esse dom. E outras pessoas que têm os dons que nós não temos, nos sirvam. E aí também tem a questão das opções do coração. E é aí que eu gostei de frisar aqui, porque é bem interessante e talvez fale no seu coração. Se você já não sentiu no seu coração Deus falar alguma coisa, presta atenção. Esse capítulo é sensacional. Fisicamente, olha que bacana isso, gente. No meio da página 271. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único. Cada coração bate de uma maneira diferente. Você sabia disso? Assim como nós temos nossas impressões digitais, fingerprints, Deus também colocou um batimento cardíaco único em nós. Boa noite, Vanessa Souza. Tudo bem? Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único também. Gente, duas pessoas podem passar pela mesmíssima situação, mas a interpretação disso vai de acordo com o compasso emocional de cada uma. Cada uma vivenciou de uma maneira diferente, né? Então, instintivamente, nós nos importamos, né? Importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Aí que começa a ficar interessante nosso diálogo aqui, nosso debate aqui. Quando você tem uma inclinação a algo, seu coração se deseja alguma coisa, ele tem uma inclinação para alguma coisa, talvez seja uma pista para onde você possa usar essa inclinação, o seu gosto, na obra de Deus. Eu sou testemunha disso, gente, porque durante anos eu fiz teatro. Anos eu fiz teatro. E uma das coisas que eu mais servi fora do Brasil em missões era quando fazia aquele clown, que algumas pessoas já viram, tá? Alguns amigos meus mais próximos já viram, aquela peça que eu brinco com as sacolinhas, tá? Um clown que eu comecei a fazer, e essa peça eu já apresentei essa peça na França, no Equador, no Paraguai, no Chile várias vezes, na Argentina, enfim, até em países que eu não falo idioma eu apresentei essa peça, no caso, né? Na França eu não falo francês, je ne parle pas François, pardon, mas eu apresentei até na França essa peça, porque é um dom que Deus me deu, uma inclinação, aliás, não é um dom no caso, é uma opção do coração, uma coisa que eu investi na minha adolescência em teatro, e durante um tempo fez parte da minha vida ministerial, assim, eu trabalhei com isso, já coordenei equipe de teatro, de igreja, enfim, do Retiro com Deus lá de Campinas, enfim, então eu começo a entender que esse é um propósito que Deus colocou no caminho, e eu penso para você, na verdade, eu jogo essa pergunta para você, jogo a pergunta para você pensar, será que tem alguma habilidade sua que você faz muito bem, que você é boa nisso, você é bom nisso, e talvez seja uma pista para aquilo que você pode exercer para o reino de Deus. É uma coisa que ele deixa claro aqui no livro. Outra palavra para coração é paixão, né? Ele fala assim que quando a pessoa tem aquela paixão por alguma coisa, isso pode ser um indício de você poder servir as pessoas. Outra coisa também na minha vida, tá, gente? Espanhol. A língua espanhola para mim foi uma coisa de curiosidade que eu quis aprender e tudo mais. Eu comecei a estudar espanhol feito louco. E hoje eu prego em espanhol fora do Brasil. Eu levo palestras em espanhol para fora do Brasil. Eu já orei por pessoas em espanhol. Sabe? Eu aconselho pessoas em espanhol. Tenho amigos fora, volta e meia perguntam alguma coisa. Então, sabe, isso é a inclinação do meu coração em gostar da língua espanhola, Deus usando isso, né? Aí a pergunta no caso ele comenta aqui na página 272, quando você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família.
Aí ele pergunta, de onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em dar-lhe esses interesses inatos. Deixa eu contar uma pequena historinha para vocês, gente. Eu me vi muito nisso também. Em 1997 e 98, entre 97 e 98, lançaram o filme Titanic. Vocês lembram do Titanic? Pois é, todo mundo assistiu Titanic, né? Pra mim, gente, Titanic sempre foi o melhor filme do mundo, assim, de verdade. Titanic pra mim é imbatível, não tem como, é um filme que eu já assisti brincando umas 40 vezes, de verdade. Titanic é um dos filmes que eu mais sou, assim, sou vidrado pelo Titanic. A história do Titanic, eu sei detalhes, eu sei. Se eu pegar aqui pra vocês, eu conto a história do Titanic, assim, eu sei de detalhes que o filme não conta. A história, não só o filme eu gosto da história, o enredo, as pessoas envolvidas, as falhas. Foi uma sucessão de erros, né? E eu sou fascinado, acho que essa é a palavra, eu sou fascinado pela história do naufrágio do Titanic. E desde criança, desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu fui assistir Titanic no cinema, eu tinha 10 anos e a classificação indicativa era 12. Eu lembro que eu cheguei lá, tipo, eu e um amigo meu que tinha a mesma idade que eu, a gente se impostou na voz, pô, 2 ingressos, por favor, tentando passar pro mais velho. Coisa de tonto, né? Mas as filas quilométricas, lembra? As filas davam a volta do shopping. Era um negócio louco. Gente, hoje, é que agora tá parado por conta da situação da pandemia, mas eu tenho uma apresentação que eu faço no Retiro com Deus que tem a ver com o Titanic. Sabe? Eu não vou dar spoiler aqui porque tem gente que vai assistir o Retiro um dia, de repente, e não posso. Na verdade, a gente não pode contar as coisas que acontecem no Retiro para ninguém. Então, o que acontece no Retiro fica no Retiro. Mas eu tenho que contar para vocês, assim, comentar só que Deus usou essa minha fascinação pela história do Titanic para me usar como instrumento no teatro, lá no Retiro com Deus, sabe? Porque a gente usa a história do Titanic como pano de fundo e eu apresento lá umas questões, umas coisas que eu não vou entrar em detalhes. Mas é interessante como Deus ele usa os nossos interesses para poder fazer a obra. De repente Deus pode usar você no artesanato, se você é boa no artesanato, na questão do idioma, na questão da, sei lá, de uma área que você gosta, uma área que você é boa, é bom, tá? Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer tais coisas, essas coisas. E aí, outra coisa que eu grifei aqui. Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e aos outros. O que você gosta pode servir como serviço. O que nós gostamos pode servir como auxílio. Pensa sobre isso, gente. Não é à toa que esse capítulo está nesse livro, não é à toa que você está lendo esse livro. Você nasceu para servir. Nós já falamos aqui ontem, né? E é uma frase do Abraham Lincoln que eu comentei ontem. Quem não nasce para servir, não serve para viver. Nós temos que servir aos outros de alguma forma. Para a nossa vida ter um maior significado, nós nos sentimos úteis. Aí como você sabe quando está servindo a Deus de coração? Quando você tem entusiasmo, ele cita lá na frente também, quando você mostra a eficiência. Você tem aquela motivação, ninguém precisa te motivar a fazer, e você é eficiente, você faz bem aquilo. Você faz bem aquilo porque a paixão leva à perfeição. Você é tão bom naquilo que você faz, você é tão bom naquilo que você faz porque você investe tempo, você investe aquilo, você faz com vontade. E então isso pode ser um indício que você está servindo de todo o coração a Deus. Use isso. Aí ele comenta na última página do capítulo, tá acabando, tá, gente? A página 273. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são coisas. Então ele fala sobre a gente realmente investir em todas as áreas da nossa vida, na verdade. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Nós focarmos naquilo que nós gostamos de fazer. Não fazer uma coisa que nós detestamos. Encontrar gosto, talvez, naquilo que nós façamos. O homem mais rico do mundo, Salomão, certa vez afirmou, abre aspas, é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida cheia de pepinos e abacaxis, ou seja, cheia de problemas. Na verdade, essa versão com pepinos e abacaxis é a versão A Mensagem. Eu achei bem engraçado. Pepinos e abacaxis na Bíblia. Pois é, na verdade é uma interpretação da Bíblia, tá, gente? A versão A Mensagem. E para terminar aqui, gente, descubra, meio que um resumo do capítulo, descubra o que você gosta de fazer e o que Deus lhe pôs no coração. E então faça isso para a glória do Senhor. Descubra aquilo que você tem uma aptidão natural para fazer às vezes,
ou você gosta muito de fazer, essa é uma inclinação do coração, e faça conforme suas forças, enquanto você está na terra. Para terminar aqui, tema para reflexão. Fui formado para servir a Deus, que é o título do nosso capítulo, né? Formado para servir a Deus. E a pergunta para nós meditarmos e dormirmos com esse barulho é: de que modo posso me ver servindo outras pessoas e gostando disso? Você tem que gostar, tá? É isso, gente. Amanhã seguimos com capítulo 31. Amanhã é 1º de outubro. Aí só faltam 12 capítulos, gente. 12 capítulos, muito louco. 12 capítulos. A partir de amanhã, seguimos. Amanhã, excepcionalmente amanhã, a live vai ser às 6 da tarde, tá bom, gente? 6 da tarde, que eu tenho compromisso, vou honrar o ingresso que minha irmã vendeu pra mim. Vou para um show que é bem no horário da live, que eu iria fazer às 9. E então, a live vai ser às 6. E deixa eu comentar uma coisa com vocês. Semana que vem eu vou fazer uma das lives no hospital. Olha que coisa. Que eu vou ter que dormir no hospital, vou operar minha perna na quinta-feira, vou dormir de quinta para sexta. Então a live do dia 7 de outubro vai ser do Hospital Fornecedores de Cana, em Piracicaba. Vai ser bem diferente, inusitado. Mas estou me preparando para isso. Tá bom, gente? Beijo no coração. Deus abençoe e até amanhã, 6 da tarde. Tá bom? Tchau, tchau.